Em 2022 foi publicado um artigo que afirmava que os espécimes até então descobertos e pertencentes à espécie Tyrannosaurus rex, na verdade eram indivíduos de dinossauros pertencentes a 3 espécies diferentes de dinossauros dentro do mesmo gênero, o gênero Tyrannosaurus. Como o nome Tyrannosaurus rex significa lagarto tirano rei, essas outras novas 2 espécies de Tyrannosaurus foram batizadas respectivamente de Tyrannosaurus regina, cujo nome regina faz alusão à palavra rainha em latim, e a terceira espécie que foi chamada de Tyrannosaurus imperator, ou seja, o imperador dentre essas 3 espécies. Mas será que foi isso mesmo? Depois da publicação desse artigo, muitas matérias sensacionalistas foram feitas a respeito, afirmando que não existiu somente um, mas 3 tiranossauros no passado do nosso planeta e que vários espécimes anteriormente descritos como pertencentes à espécie Tyrannosaurus rex teriam que ser redescritos para alguma dessas novas 2 espécies, Tyrannosaurus regina e Tyrannosaurus imperator. Porém, um artigo publicado há pouco mais de um mês por Thomas D. Carr e sua equipe sugere exatamente o contrário. Segundo o que é levantado por esse artigo, há vários contra-argumentos que na verdade sugerem que nunca existiu mais do que uma única espécie de tiranossauro, a já conhecida Tyrannosaurus rex. Então é neste artigo mais recente que este vídeo aqui vai focar. Nós vamos revisá-lo do começo ao fim, pontuando todos os argumentos que ele levanta, vendo se eles são realmente embasados e se as suas evidências são realmente fortes, para que os seus contra-argumentos sejam válidos em relação ao artigo anterior, que afirma que existiram 3 espécies diferentes de tiranossauros na América do Norte do final do período Cretáceo. Então vem comigo e vamos tentar entender mais a respeito dessa história das múltiplas espécies de tiranossauros. O título para este artigo mais recente, publicado por Thomas Carr, é, resumidamente, Evidências insuficientes para múltiplas espécies de tiranossauros no Cretáceo tardio da América do Norte. E se trata de um comentário sobre o seguinte artigo de Gregory S. Pohl e sua equipe, intitulado de Os lagartos tiranos rei, rainha e imperador. Múltiplas evidências morfológicas e estratigráficas suportam sutil e provável especiação dentro do gênero norte-americano Tyrannosaurus. Carr começa o seu artigo, ele o introduz fazendo um breve panorama histórico mostrando que ao longo dos anos várias vezes já tentaram encontrar diferentes padrões nos ossos dos espécimes atribuídos ao Tyrannosaurus, mas ele foca bastante em artigos publicados por Carpenter. A partir de 1990, Carr argumenta que Carpenter no passado também buscou diferenciar tiranossauros machos de fêmeas com base na robustez dos ossos de seus quadris, onde supostamente os quadris mais graciosos, ou seja, menos robustos, seriam de indivíduos machos, enquanto que os ossos de quadris mais robustos seriam pertencentes de indivíduos de tiranossauros que fossem do sexo feminino, com base em variações de ossos de animais modernos como alguns lagartos. Hoje se sabe, porém, que nada disso pode ser concluído cientificamente. Não existe nenhuma evidência até então presente nos ossos de qualquer tiranossauro que nos permita descobrir se ele era um indivíduo macho ou fêmea daquela espécie. E ele tenta traçar um paralelo entre isso que aconteceu com Carpenter e o que Pohl está tentando fazer através do seu artigo publicado em 2022, supondo que, com base em diferenças sutis em alguns ossos de um indivíduo de tiranossauro para outro, ele pudesse explicar uma possível nova espécie de tiranossauro. Então Carr argumenta que se no passado utilizar esse critério da robustez dos ossos foi problemático e não resultou em conclusão nenhuma, por que Pohl estaria utilizando-se desse mesmo critério hoje em dia, só que para algo diferente, neste caso para diferenciar 3 supostas espécies de tiranossauros? Então, na sua essência, o principal critério utilizado por Pohl e sua equipe para argumentar que haviam 3 espécies de tiranossauros diferentes já é problemático. Ele usa como raiz para desenvolver os seus argumentos um critério que se mostrou problemático e inconclusivo em artigos do passado. Então,
Basicamente o que ele está tentando dizer é que não é a primeira vez que isso está acontecendo na história dos fósseis. E com esse panorama histórico, Carr mostra que estudos como esses esporadicamente aparecem, tentando observar os ossos dos animais e tentando criar alguma diferenciação que não necessariamente existe. Esses estudos vêm e vão, com o passar do tempo eles se tornam inconclusivos cientificamente falando. Porém, é válido ressaltar que Carr não tira a razão dos autores desses artigos em querer fazer tais descobertas ou publicar esses artigos, porque é disso que a ciência é feita. É você hipotetizar alguma coisa e então experimentá-la para obter resultados. A diferença é que, no caso de Poe, ele não se utilizou da robustez dos ossos dos quadris dos tiranossauros para dividi-los em 3 espécies diferentes. Ele analisou a robustez basicamente dos fêmures, e com base na robustez desses ossos, ele fez a sua subdivisão, e é isso que nós vamos analisar agora. Mas vale ressaltar que esse critério da robustez foi o principal analisado por Poe, só que não foi o único. Além desse, ele também analisou a posição estratigráfica em que os espécimes de tiranossauros que ele avaliou no seu estudo foram encontrados, e também 2 dentes bem específicos, dentre os mais de 50 que um tiranossauro poderia ter, de vários desses espécimes. E esses foram basicamente os 3 critérios principais que ele usou para subdividi-los em 3 espécies diferentes. Ao comparar o tamanho dos fêmures dos diferentes tiranossauros, aqueles com as dimensões menos robustas, ou seja, mais graciosas, e que tinham a presença de somente um dos 2 dentes citados, fizeram parte da espécie Tyrannosaurus regina. Desses que restaram, com os fêmures mais robustos, havia alguns que tinham a presença de somente um dos 2 dentes citados, enquanto que outros tinham a presença dos 2 dentes que eu falei. Basicamente, esses que tinham os 2 dentes é que fizeram parte da Tyrannosaurus imperator. E aqueles mais robustos, que só tinham a presença de um desses 2 dentes, tinham que meio que se ramificar a partir da Tyrannosaurus imperator. E esses seriam os Tyrannosaurus rex, né? Os tiranossauros que nós já conhecemos desde sempre. Então, é meio como que se os Tyrannosaurus rex descendessem dos Tyrannosaurus imperator, como se eles tivessem sido uma especialização dessa espécie chamada imperator, ou como se eles tivessem evoluído a partir dela. Seguindo esses critérios, já podemos definir a qual espécie pertencem vários espécimes de tiranossauros que já foram encontrados. Por exemplo, Stem Black Beauty, que tecnicamente pertenceriam a Tyrannosaurus regina. Já tiranossauros como o famoso CM9380 ou o maioral de todos os tiranossauros já encontrados, conhecido como Scott, seriam pertencentes à espécie Tyrannosaurus rex, a espécie como nós popularmente conhecemos. E por fim, alguns dos mais importantes tiranossauros já descobertos seriam aqueles pertencentes à espécie Tyrannosaurus imperator, como Trix ou a magnífica Sul. E eu já falei acerca de muitos desses espécimes que eu citei agora e até de outros em vários vídeos aqui do canal, mano. São vídeos como de batalhas, dinocast, vídeo falando a respeito das diferentes mazelas e enfermidades enfrentadas pelos dinossauros, ou até mesmo sobre os tamanhos dos maiores tiranossauros já encontrados até o presente momento, mano. Então tem conteúdo de sobra aí no canal pra você entender mais a respeito dos dinossauros e desses espécimes. Sugiro que vocês vejam cada um desses vídeos assim que concluírem este aqui, valeu? E para argumentar que analisar a robustez dos ossos dos tiranossauros foi um critério válido, Poe argumenta que já foi feito isso anteriormente com relação à robustez dos ossos de diferentes indivíduos de alossauros encontrados na pedreira de Cleveland Lloyd. E assim como os fêmures dos tiranossauros analisados, Poe vai dizer que os ossos dos alossauros citados desta pedreira também apresentavam uma variação proporcional incomum. Foi assim que ele chamou. Mas vamos tentar entender isso aí. Para quem não sabe, essa pedreira, a pedreira de Cleveland Lloyd, é um monumento nacional nos Estados Unidos, conhecido por ser a mais densa concentração de fósseis jurássicos de todo o mundo. Acredita-se que mais de 12 mil ossos tenham sido extraídos do lugar, numa mesma região daquele sítio, como se eles tivessem morrido juntos ou exatamente no mesmo lugar. E até hoje não se tem um consenso sobre o que teria acontecido para que todos esses animais tenham morrido dessa forma. Mas acredita-se que tenha sido uma armadilha natural, uma armadilha geológica natural, de forma que tenha soterrado ou aprisionado esses animais até a morte, ou provavelmente eles foram vitimados por uma terrível e longa seca.
que resultou na contaminação das águas daquela região devido à ausência prolongada de chuvas. E o interessante de citar esse sítio arqueológico é que mais de 60% dos indivíduos que foram extraídos de lá são pertencentes ao gênero Allosaurus. Para quem não sabe, o gênero Allosaurus possuía várias espécies diferentes. E eu já falei isso também aqui no canal em um vídeo só explicando as diferenças entre as muitas espécies de Allosaurus. Eu também recomendo que vocês assistam esse vídeo depois desse aqui. Então, Paul vai dizer que se os Allosaurus apresentavam uma variação proporcional em comum e eles possuíam várias espécies diferentes, como se é sabido hoje pela ciência, então é provável que a robustez nos ossos dos tiranossauros também fosse uma possível evidência de diferentes espécies dentro do gênero Tyrannosaurus, como é no caso dos Allosaurus. Mas Carr vê nisso um problema. Isso porque a grande maioria dos Allosaurus que saiu de lá nem eram adultos, ou seja, não estavam na sua maturidade completa. A maior parte deles era juvenis e subadultos, em diferentes estágios de crescimento. Isso explica por que os ossos deles variam tanto. Outro ponto levantado por Carr é que os dinossauros que morreram neste sítio arqueológico são todos pertencentes a um curtíssimo período de tempo, se nós formos pensar em eras geológicas. Algo de cerca de apenas décadas. Sem falar que todos esses Allosaurus de Cleveland Lloyd pertencem a um mesmo local, uma mesma região. A região de Cleveland Lloyd. Enquanto que os diferentes espécimes de tiranossauros avaliados por Paul e que foram descobertos até então são de várias regiões diferentes da América do Norte, além de serem de milhões de anos de diferença. Existem milhões de anos de diferença entre eles. Logo, não dá para argumentar em cima dos tiranossauros da mesma forma que é possível se argumentar em cima desses Allosaurus. E como se sabe, existem diferentes espécies de Allosaurus, sim, mas os mesmos argumentos usados para suportar isso, no caso de Cleveland Lloyd, não valem para os tiranossauros avaliados por Paul. Então vamos nos voltar para os dois principais critérios utilizados por Paul para subdividir os tiranossauros em 3 espécies diferentes. Qual foi a subdivisão feita por Paul? 2 espécies apresentam fêmures robustos, Tyrannosaurus imperator e Tyrannosaurus rex. E 2 espécies apresentam a ausência de um dos 2 dentes mencionados, Tyrannosaurus rex e Tyrannosaurus regina. Vê como isoladamente existem espécies de tiranossauros que possuem as 2 características que deveriam funcionar separadamente e não dependerem uma da outra. Ou seja, olhando para qualquer uma dessas 2 características separadamente, você não consegue determinar a qual das 3 espécies levantadas por Paul pertence o espécime que está sendo avaliado em questão. E isso torna esses critérios o quê? Fracos. Para quem não tá ligado, quando o Tarbossauro foi descoberto, acharam que ele era uma espécie diferente de tiranossauro, pela extrema semelhança desse dinossauro com o Tiranossauro rex. É sério. Como eles se pareciam muito, o dinossauro que mais tarde foi chamado de Tarbossauro era chamado de Tyrannosaurus bataar. Ele seria uma segunda espécie de tiranossauro dentro do gênero Tyrannosaurus. Viu só? Mais uma vez no passado da história tentaram argumentar que existia mais de uma espécie de tiranossauro. Essa tentativa do Paul não foi a primeira na história. Mas como nós sabemos hoje em dia, foram encontradas uma série de evidências e uma série de características nos ossos do Tarbossauro que o diferenciavam claramente do Tyrannosaurus rex. E assim, ele foi atribuído a um novo gênero de dinossauro, que foi batizado de Tarbosaurus. E a sua espécie passou a ser chamada de Tarbosaurus bataar. Hoje se sabe que o Tarbossauro é um tiranossaurídeo, ele é da mesma família do tiranossauro, só que ele não é da mesma espécie, não é uma espécie irmã, e as características que diferenciaram o tiranossauro do Tarbossauro são as seguintes: o comprimento do fêmur, o tamanho dos ossos dos braços e pés em relação ao fêmur, formatos e medidas dos crânios de ambos os animais, principalmente das fenestras destes crânios, e 23 dentes diferentes, não somente 2. E quando você vai analisar cada uma dessas características isoladamente, você vê que elas não se misturam de uma espécie para outra. Ou seja, quando você vai analisar o comprimento do fêmur e você determina que os fêmures dos tiranossauros são maiores que os dos tarbossauros, em nenhum momento você encontra um indivíduo de tarbossauro com um fêmur ligeiramente maior que o do tiranossauro,
ou vice-versa. E o mesmo ocorre para todas as outras características que eu elenquei aqui. Os critérios são bem definidos e eles são objetivos. Já no caso de Poe é diferente. As características que ele diz como sendo pertencentes a uma espécie aparecem em um ou outro indivíduo que deveriam pertencer a outra espécie na sua própria subdivisão. Um exemplo é o de Scott, conhecido atualmente como o maior espécime de tiranossauro já encontrado. Ele foi atribuído à espécie Tyrannosaurus rex, com algumas poucas ressalvas. Mas por que ao analisar o crânio de Scott foram encontrados os 2 dentes que não deveriam estar presentes na espécie a qual ele foi atribuído? Assim fica difícil acreditar que eles são de espécies diferentes. Parece que são todos de uma mesma espécie dentro de um mesmo gênero, o gênero Tyrannosaurus. E que essas pequenas diferenças entre um e outro é só a variação individual desses. Alguns são maiores, outros são menores. Alguns são mais robustos, outros menos robustos. Alguns estão em estágios de crescimento diferentes. Mas calma que ainda tem mais. Dos 53 espécimes de tiranossauros analisados por Poe e sua equipe, somente 23 deles puderam ser atribuídos a uma das 3 espécies que eles levantaram. Ou seja, os outros 30 ficaram incertos. Então eu faço a seguinte pergunta: se os critérios usados por eles para afirmar que haviam 3 espécies de tiranossauros são suficientes, por que então que a maioria dos espécimes que eles estudaram não puderam ser claramente determinados? E sabe o pior? Alguns desses espécimes eram espécimes de tiranossauros que eram até bem completos e com os crânios presentes, enquanto que outros, um tanto incompletos e alguns até com a ausência dos seus crânios, foram atribuídos com certeza por parte da equipe de Poe a alguma das 3 espécies. Como isso é possível? Cada vez mais essas evidências só reduzem a confiabilidade desses dados e desses critérios usados por Poe. Sem falar que nesse caso da análise dos dentes, utilizando-se de outros 2 artigos publicados anteriormente, por ele mesmo, o Carr vai dizer que já foi comprovado cientificamente que os dentes dos tiranossaurídeos poderiam variar muito dentro das suas próprias espécies, principalmente a contagem deles e principalmente dentro dos próprios tiranossauros. Isso já é comprovado cientificamente e não necessariamente é evidência de uma nova espécie de dinossauro. Acho que com base nisso daqui que eu falei, esse critério dos 2 dentes já foi colocado em xeque. E como o critério da robustez dos fêmures dos tiranossauros depende do critério dos dentes para definir se o tiranossauro pertence àquela espécie ou àquela outra, esse também já foi por água abaixo. Resta o critério da posição estratigráfica. E por que ele é tão importante assim? Porque esse foi o principal critério utilizado por Scanella para argumentar que o gênero Triceratops era dividido em 2 espécies. E isso foi comprovado cientificamente. De fato, são 2 espécies de Triceratops. A diferença é que Scanella utilizou valores, dados e argumentos muito objetivos com relação à posição estratigráfica das diferentes espécies de Triceratops, coisa que Poe e sua equipe não fizeram com relação aos tiranossauros. Basicamente, neste caso aqui, e com as evidências que se tem até o presente momento, a posição estratigráfica dos tiranossauros cientificamente não comprova que este gênero era dividido em mais de uma espécie de tiranossauro. Tudo isto posto, Carr vai concluir dizendo que Poe e sua equipe hipotetizaram uma teoria complexa da existência de múltiplas espécies de tiranossauros com base em evidências fracas, e que as diferenciações presentes nos ossos de tiranossauros avaliadas por Poe como sendo características que suportavam a ideia de diferentes espécies, na verdade foi concluído por Carr e sua equipe como sendo somente variações individuais de um indivíduo de tiranossauro para outro dentro de uma mesma e única espécie, a Tyrannosaurus rex. Mas entendam, com este artigo aqui, o Carr ele não queria só criticar Poe, até porque o Carr dá uma série de instruções no final do seu artigo de como Poe deve fazer um possível futuro artigo sobre diferentes espécies de tiranossauros. Ele meio que ensina ao colega o que ele deve analisar e o que ele deve avaliar para determinar se um gênero possuía mais de uma espécie de dinossauro ou não. Na minha humilde opinião, esses são 2 dos mais importantes cientistas da área da paleontologia que nós temos atualmente. É disso que a ciência é feita, velho. E é de contra-argumentações, de debates, que o conhecimento é construído. E se não fosse por isso,
talvez nós não tivéssemos nem metade de todas as descobertas científicas que nós temos hoje. Quanto ao tiranossauro, nada de 3 espécies para ele. Apenas uma, a boa e velha Tyrannosaurus Rex.